Irmãos, amigos, queridos colaboradores também da Casa de Miramês, satisfação em reencontrá-los em mais uma atividade do atendimento fraterno, com o tema de hoje que será a conveniência. Reforço aos que estão me ouvindo que o verbo que será repassado a todos é do livro Renovando Atitudes, de Hamed, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. E quem é Hamed é o pseudônimo do espírito autor deste livro, conhece muito bem a psique humana e de suas frases ele diz: nós não sentimos errado, mas se interpretamos errado. Afirma que só podemos nos transformar até quando conseguirmos nos perceber. Pede para que ampliemos a nossa consciência e tenhamos lucidez diante de nossas ações, analisando nossas emoções e sentimentos, e faz um incentivo para que nós tentemos modificar nossos comportamentos inadequados e assumir a responsabilidade por nossa própria vida. O capítulo 13, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que forem ricos, de modo que eles vos convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Este não traz uma reflexão baseada no amor incondicional, que Hamed diz o seguinte: fazer o bem pelo único prazer de fazê-lo, amar sinceramente dando o melhor de nós mesmos sem pensar em retribuições, é o que deveríamos fazer. É a história de dar sem receber nada em troca. E ao mesmo tempo você receber sem se sentir em dívida com ninguém. A sinceridade é o melhor antídoto para afastar falsas amizades. E convidar mesmo os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos na recomendação de Jesus é angariar relacionamentos satisfatórios, leais e estimulantes, sem segundas intenções. Mas, partindo desse princípio, hoje, muitas pessoas exigem que você se relacione com quem tem posses, ou com quem tem um emprego que ganha bem, ou que apoie, né, pessoas ou candidatos que estão ligados aos grandes detentores do poder. Infelizmente, quando eu tenho tais ações, eu preciso rever bem minha vida, porque muita dor e sofrimento está direcionado a algo em que eu me apego mais à matéria do que no amor, no entendimento, na humildade em si. E quando nós nos apegamos mais à matéria e exigimos isso das pessoas, principalmente as próximas a nós, mais dor e sofrimento baterá à nossa porta. Talvez por querermos levar vantagens e proveito em tudo, tenhamos atraído para o nosso círculo afetivo as amizades vazias, distorcidas, que representam verdadeiros parasitas de nossas energias. E quando você estiver realmente na dor, na doença, ou totalmente sem nada, é que você percebe quem são os verdadeiros amigos. Mas por incrível que pareça, quando nós temos amigos focados muitas vezes em ligações de interesse, esses daí são os primeiros a nos deixar e nos deixar de uma forma assim que nós vemos eles partir de costas para nós. Aí é que cai a ficha e que começa a gerar um entendimento. Por isso nos sentimos algumas vezes inadaptados ao meio em que vivemos. Se você refletir bem e ter uma lucidez, perceber o Evangelho de Jesus e em determinadas situações, aquela amizade que você tem sem interesse, sem retribuição, algo que seja puro, algo que seja íntegro, que seja sincero, aquela amizade nunca te deixará. Nunca mesmo. Se amarmos por amar, encontraremos criaturas que não se preocuparão com as escalas hierárquicas e nos aceitarão como somos.
Não esperarão de nós toda a sabedoria para todas as respostas, apenas compartilharão conosco o carinho de bons amigos. E eu deixo aqui um alerta aos pais, que muitas vezes tem um vínculo com seu filho focado em ensinar o apego à matéria, a destratar os outros, a querer humilhar os mais humildes, e não tem um entendimento do que seja desapego, humildade, caridade e amor verdadeiro em dar e receber de uma forma realmente focada no Evangelho de Jesus, se os pais não refletirem e educarem seus filhos realmente no distanciamento e nas imposições, mal sabe eles o quanto sofrerão, solitários nos hospitais, às vezes nos asilos, ou até solitários, com filhos presentes em casa, mas é o mesmo que eles não existir, porque não ajudam em nada, não ajudam em dar nenhuma opinião sequer, ou uma mão amiga para dizer, olha, conte comigo, eu estou aqui. Eu estou aqui no que você precisar. E o refrão da conveniência é o seguinte: vou te amar se me recompensares, serei teu amigo. Se me convidares, eu te prestigiarei. Se ficares sempre a meu lado, eu te amarei. Se concordares comigo, eu concordarei contigo. Jesus nos pede desinteresse nas relações e não imposições de conformidade com as nossas paixões. Nós temos que respeitar a opinião do outro, mesmo ele sendo nosso filho, nosso irmão, nosso pai, nossa mãe, temos que respeitar. E aquela história que uma ação gera uma reação é algo que nós precisamos ter um entendimento. Interesses em relacionamentos não levam a nada. Por isso que os casais se separam rapidamente. As traições fazem parte de um processo de relação, principalmente traição de filhos com os pais e de pais com os filhos. Uma conduta muitas vezes focada numa pedagogia violenta, numa educação violenta, num verbo violento. Jesus nos ensina a lição de não manipularmos ocasiões, porque toda cobrança fragiliza relacionamentos. Em verdade, é uma questão de tempo para que tudo venha a ruínas. Tentem refletir tudo isso, porque se nós não refletirmos, aquela história da dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, nós realmente sofreremos. E os sentimentos verdadeiros não são mercadorias permutáveis, são alimentos nutrientes das almas, os quais nos dão fortalecimento durante as provas e reerguimento perante as lutas expiatórias. Quando esperarmos que os outros supram nossas carências e nos façam felizes gratuitamente, não estamos de fato amando, mas explorando essas pessoas que fazem parte da nossa vida. Ao identificarmos jogos de manipulação, procuremos relembrar nossas verdadeiras missões que temos aqui na Terra. Não viemos a este mundo a fim de angariar os outros ou viver à moda deles, mas para aprender a amar a nós mesmos e aos outros sem condições. Precisamos amar, entender e refletir. A rosa, ela está naquele local para ser observada, nutrida, amada. Não eu ter posse dela, eu arrancar ela e em pouco tempo ela morrer. Eu preciso entender o real significado do que seja dar sem receber nada em troca e receber sem se sentir em dívida e ao mesmo tempo de saber que eu preciso educar os meus relacionamentos, os nossos filhos, para que eles realmente tenham a opinião deles, para que eles sigam a conduta realmente focada no bem, na paz, no entendimento, e não uma imposição que traga muitas vezes até o suicídio dentro do lar. E o nosso exemplo é um que é importante. Se eu promovo um bom exemplo, automaticamente meu filho vai entender e vai me auxiliar seguindo o meu bom exemplo, no qual ele observa desde quando ele nasceu. E eu quero agora fazer uma pergunta para você. Quando o seu filho comete um erro, ele corre de você
ocorre para você? Uma pergunta bem interessante, porque independente da forma como você vai responder, você entenderá como serão os teus últimos dias aqui na Terra, de acordo com o teu merecimento, no qual você educou o seu filho. Fundimos nossos sentimentos com os dos outros seres, cônjuges, pais, filhos, amigos e irmãos, e perdemos nossas fronteiras individuais por ser momentaneamente conveniente e cômodo. A partir daí, esperamos sempre retribuições deles, nossos amados, e sofremos ou sofreremos se eles não fizerem tudo como desejamos. Esquecemos de abrir o círculo da afetividade para os outros seres e não percebemos o quanto é saudável e imensamente vitalizante essa postura. Continuamos a convidar à mesa somente aqueles que fazem parte, dos nossos interesses e das nossas questões pessoais. Por incrível que pareça, tem pais que hoje se intrigam dos filhos por causa de política, divergências políticas, então você não é meu filho, porque você não apoia o meu candidato. Eu acho isso automaticamente lamentável. E as famílias se separam, se dividem, muitas vezes até por política. O que eu quero chamar a atenção aqui ao grupo é que nossa vida tem que ser direcionada realmente ao respeito ao próximo. E nós temos que abrir um círculo de afetividade, de amor e de respeito. Embora de início não avaliemos o mal que essa atitude nos causa, é provável que soframos, acabamos em solidão, num amanhã bem próximo, pois os laços afetivos podem ser desfeitos pela morte física ou pelas separações outras. Por gentileza, reflitam e esperar uma retribuição de um filho, achar que ele te traiu, ou de um companheiro, ou de uma companheira. Olha, cada qual tem sua vida, cada qual tem sua maturidade, e de acordo com a nossa sinceridade, a gente automaticamente constrói laços afetivos e as pessoas realmente vão entender quem nós somos. Vamos deixar de usar máscaras, vamos deixar de ser hipócritas, Acho que a hipocrisia hoje em dia nos corrompe. O orgulho e a vaidade nos destrói. A gente precisa realmente evoluir e seguir com a certeza de dias melhores pelo amor e pela paz. E a restrição de vínculos afetivos. Por termos restringido esses vínculos afetivos, sentiremos certamente a tristeza que se acha só e abandonado como se tivesse perdido o chão. A observação dos jogos sociais dar-nos-á sempre uma real percepção de onde e quando existem encontros unicamente realizados para a busca de vantagens pessoais. Para que possamos promover autênticos encontros promovidos de sinceridades e boas intenções, é preciso que sejamos primeiramente honestos com nós mesmos, para atrairmos as legítimas aproximações através de nossos pensamentos e propósitos de franqueza. A vantagem nos relacionamentos sinceros é uma abertura de nossa afetividade em círculos cada vez maiores, que, por sua vez, edificarão uma atmosfera de carinho e lealdade em torno de nós mesmos, atraindo e induzindo criaturas francas e maduras a partilhar conosco toda uma existência no amor. Vamos fortalecer esse alicerce, construir uma cultura de paz, entender que a gente precisa se entender. Quem eu sou, Qual é a minha dor, minha dificuldade, meu sofrimento? O que é que eu tenho feito da minha dor, dificuldade, sofrimento, só sofrido ou crescido? E lembrar que eu sou amado e valorizado pelo que eu sou, não pelo que eu faço. E às vezes a gente procura outras pessoas que são importantes em sociedade pensando que teremos um status, que teremos um outro olhar direcionado para nós. Mas, porém, contudo, todavia, na dor e sofrimento no qual nós nos encontraremos um dia, essas pessoas são as primeiras a nos dar as costas, caso a gente não tenha nada a oferecer para elas. Peço um entendimento, peço uma compreensão e avalie realmente quem você quer estar próximo de você, quem você quer ter essa proximidade. Ame-se, compreenda-se e ao mesmo tempo trabalhe o amor em coletividade, que o amor chegará até você.
Quero deixar aqui a minha gratidão, principalmente por vocês me ouvirem, e reflitam essas palavras não como algo ruim, mas como algo bom, fazendo um novo começo e um renovar de atitudes em suas vidas. E por fim, deixo a observação importante de dedicar pelo menos um dia, uma tarde, uma noite da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar na tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem de fé, enlaçando a família em oração que Jesus virá em visita. Pelo Evangelho no lar, você começa a entender, começa a perceber a lucidez que vem até ti. E as pessoas que estão próximas ou distantes, porque algumas realmente não vão querer participar do Evangelho, vão ser sensibilizadas através de um magnetismo, uma corrente de luz, de uma frequência energética que permute cada vez mais, certo? O que é ruim em algo que seja realmente bom para ti. Hoje, você estando bem, você atrai o bem. Reflita. Reflita como é que está o andamento e o diálogo com teu filho, com teu companheiro, com tua companheira, com teus colegas de trabalho e com você mesmo, com você mesma também. Deixo aqui minha paz, minha serenidade e a reflexão de renovarmos nossas formas de pensar em desalinho, de trazer um entendimento, uma retirada dessas máscaras que só nos aprisionam cada vez mais em algemas invisíveis que nós não vemos, mas automaticamente nos separam até de pessoas queridas, porque nós muitas vezes, pelo nosso orgulho e vaidade, só queremos pessoas da sociedade que no futuro próximo só nos trarão mal e dor e sofrimento. Meu muito obrigado, com voto de paz, serenidade, amor, luz, entendimento a todos nós. Um grande abraço e que Jesus nos abençoe.